Bom, olá a todos. Eu vim aqui fazer esse vídeo para um novo projeto do Novo Testamento, edição exaustiva grego-português, né, que é aí uma grande obra para o mundo acadêmico que está se iniciando. Aí você pode falar assim, mas um outro Novo Testamento? Não, é o mesmo Novo Testamento, sendo que agora com mais informações, e eu levo o leitor não somente a traduzir o Novo Testamento em grego, tá, como ele ser apresentado a variantes do texto, ele acompanhar a formação do texto de acordo com como foi feito pelos originais, certo? Baseando toda a parte crítica, a parte histórica de tradução. E o interlinear dele também deixa de ser um interlinear, e ele não é baseado em nenhum outro texto, a não ser o próprio texto do Novo Testamento. Então vamos ver lá. Como utilizar o Novo Testamento exaustivo, grego, português, edição acadêmica. Isso aí deixando claro que eu estou fazendo desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse, ok? Aqui é só um resumo para você entender como será essa obra aqui. Então a gente colocamos aqui, ó, ao utilizar o Novo Testamento exaustivo, grego, português, edição acadêmica, pela primeira vez, o leitor ou leitora se deparará com 3 textos, sendo um na língua original, que é o grego normal, uma versão literal em português, que é a forma como é traduzido de acordo com a versão grega, e uma versão do texto traduzido para o nosso português literalmente ajustado, sem ser consultado nenhuma versão em português. Nós temos vários textos do Novo Testamento que eles, além de serem interlineares, ou seja, você tem o texto grego em cima e o português embaixo, ele é baseado em um outro texto da Bíblia portuguesa. Mas esse não, esse você vai usar o próprio texto do grego fazendo um ajuste dentro da nossa língua portuguesa, ok? E ele diz assim, ó, mais ajustada de acordo com as palavras gregas descritas no texto, ok? Aí aqui eu botei um exemplo para fins de explicação. Aí nós temos aqui, Amém legou rumi rotiens duo, sunfonessosim, ex rimon, epitesgeis peri pantos. Certamente digo-vos que se 2 estiverem para vos sobre a terra acerca de tudo, olha só, né? Amém, certamente, ligou, digo, rumi, vos, e vai por aí afora. Só que ficou estranho essa frase, né? Certamente vos digo que se 2 estiverem para vos sobre a terra acerca de tudo, então eu peguei o texto e ajustei ele de acordo com a nossa língua portuguesa. E ele ficaria assim, certamente vos digo que se 2 estiverem de acordo entre vós sobre acerca de todas as coisas na terra, viu como é que já ficou legal? E isso impede de eu usar qualquer outro texto, como por exemplo, nós temos interlineares que usa o texto da Almeida Revista Corrigida. Mas por que não usou a Almeida Corrigida Fiel? Qual o problema de não ter usado esse texto lá? Será que a Almeida atualizada é melhor do que a do contemporânea? Então eu resolvi fazer um texto de acordo com o texto original, ok? Aí agora você percebeu aqui que nós temos uma parte em azul e outra parte em preto, outra aqui em negrito, outra em vermelho. Então agora nós vamos falar sobre as cores dentro do texto. Como por exemplo aqui, nós temos o texto em grego na cor preta, é o que nós temos ele aqui, correto? Dependendo se esse aqui é azul, eu vou explicar o porquê que ele está em azul. A palavra em destaque em azul, aqui ó, se refere a uma discordância no texto, ou seja, há em algum momento em que um outro manuscrito ou cópia tem uma diferença nessa passagem, que logo abaixo do texto será descrito a sua omissão ou adição. Então aqui ele está dizendo para mim que amém legou, em outra cópia pode estar diferente do que está escrito aqui. Ele pode estar escrito legou amém, ele pode estar amém só, ele pode estar legou sem um amém. Então o próprio texto dentro eu trago ou a sua omissão ou uma adição. Será que amém legou realmente estava no texto? Ou era somente legou que estava no texto original? Ou era somente amém e não tinha legou? Certo? Nós temos aqui o texto em negrito. Certamente digo-vos que se 2 estiverem para vos sobre a terra acerca de tudo,
Logo abaixo do texto em grego, vemos a passagem descrita de forma irregular, nas regras portuguesas, mas no grego se diz assim. Lembrando-se que a forma irregular descrita logo abaixo do texto do grego, ela faz o quê? Ela se refere de como a tradução seria descrita sem os ajustes da nossa regra da língua portuguesa. Aí depois eu venho o texto descrito em vermelho, aí sim é o ajuste da nossa língua portuguesa, que diz que certamente vos digo que se dois estiverem de acordo entre vós sobre acerca de todas as coisas na terra. Viu como é que já ficou diferente daqui, ó? Certamente digo-vos que se dois estiverem para vos sobre a terra acerca de tudo. Ok? Então eu faço um ajuste aqui dentro do texto, sem usar nenhuma cópia de uma Bíblia em português. Ok? Aí eu boto aqui, o texto em vermelho se refere-se à forma final de como o texto ajustado de uma tradução sem exemplo de nenhuma forma de uma Bíblia em português, como algumas obras o fazem. Além disso, também você vai ter uma parte chamada dificuldades textuais. O que são isso aí? Algumas palavras que são colocadas dentro do texto, que muitas das vezes nós temos alguma dúvida sobre o significado dela, assim como a dificuldade de saber qual era realmente a que estava dentro do texto original. Então aqui, ó, esse capítulo apresenta e comenta de maneira sucinta diversas situações relacionadas às dificuldades textuais encontradas durante a produção do Novo Testamento exaustivo, grego-português, edição acadêmica. Existem diversas situações inusitadas e especiais de redação do texto do Novo Testamento grego, revelando assim problemas de concordância nominal e verbal, vocábulos de tradução incerta, detalhes gramaticais inusitados, etc. Além disso, esse capítulo destina-se a resgatar como o próprio texto havia sido elaborado, como foi feito desde a época antiga até as modernas traduções, que encontramos em diversas versões. O objetivo de tais citações é expor para o leitor como as dificuldades textuais apontadas nesses textos foram resolvidas para resgatar como os escribas queriam que a palavra do Eterno fosse preservada. Então, na verdade, eu não sei qual é o texto original que se encontrava no texto original, porque o que nós temos hoje somente cópias. Então nós tentamos chegar ao mais próximo possível. Então dentro do texto você vai ver essa abreviatura aqui, ó, AG e mais 4 números, ok? E ela diz o seguinte, ó, a abreviatura de anexo gramatical, que é AG, são as palavras mais simplificadas que foram reunidas em anexos para uma melhor interpretação, em um vocabulário básico para uma melhor análise. No entanto, quando isso ocorrer, elas apareceram na cor vermelha no texto indicado, que ali há uma maior explicação daquela determinada palavra, como um código correspondente no texto para essas palavras. Geralmente só aparece em significados de anexo quando isso diverge do que consta no vocabulário básico. Vejamos na prática como isso funciona. Nós temos aqui o texto em grego, como já falamos ali. Nós temos o texto em grego falado e traduzido de acordo com a regra do grego. E nós temos aqui, então, o texto ajustado para a nossa regra em português. Veja que nós temos aqui, ó, um AG, que é o anexo gramatical 0050. Então, ele vai te arrematar para aqui, ó, anexo gramatical 0050, dizendo que essa palavra aqui, ó, escravizar, ela tem alguma discordância do texto. Ou ela também pode ser um exemplo disso aqui, ó. Aqui temos a expressão do texto do-se, que é apontada na versão em português como um código, né? E logo abaixo dele uma explicação explanada de como essa palavra pode ser bem interpretada. Rudes do natai, duxi curios, do luen. Ninguém pode se escravizar a dois senhores. Yeshua não somente demonstra que não é somente difícil alguém ter essa possibilidade de servidão, e no grego também significa servir como um escravo. Portanto, ele não tinha vida própria, mas tudo que ele fazia era em prol do seu senhor. Então, na verdade, eu estou dizendo aqui que essa palavra aqui, ó, escravizar, rudes, ninguém, do natai, pode, vem de poder, né, de autoridade, de impor, e duce é escravizar.
curios do Luen, né, a dois senhores e tal. Então vem dando uma explicação dentro do texto, que é uma diferença entre servo e escravo, ok? E temos aqui também, então, o problema das dificuldades técnicas. O problema no qual se ocupa a crítica textual está exatamente em definir qual entre muitas e muitas das cópias existentes, descobertas até agora, qual seria o texto mais correto do versículo que determina tal história ou história, ok? História ou história. Numa análise mais criteriosa, porém, estaria disponibilizando uma passagem para que o leitor menos acadêmico possa ter uma dimensão de como essas determinadas locuções foram acrescentadas ou interpoladas no texto. Quando isso aparece no texto, a própria palavra estará na cor azul, e de forma que possa esclarecer que ou está divergindo numa palavra ou não no texto. Portanto, quando aparecer dessa forma o texto em azul, você saberá, o leitor, que ali há uma divergência entre manuscritos. Vejamos um, por exemplo, aqui. Nós temos aqui, ó, Tom Andras Maria, ex geis genesen, Jesus Holegomenos Christos, o marido de Maria, da qual nasceu Yeshua, que se chama ungido, escolhido de Deus. Essa palavra aqui, ó, Jesus e Christos, tá? Jesus Christus, que traduzido popularmente como Jesus Cristo, ela traz uma nota marginal aqui, ó, Jesus Cristo. O B ali significa que há uma grande possibilidade de o texto fazer parte do original ou não, certo? Alguns acadêmicos, então, têm essa dificuldade de saber se realmente era Jesus Cristo ou não. Tá? Nós colocamos aqui Jesus Cristo, aí faço um comentário embaixo dizendo a seguinte situação. A grande maioria dos manuscritos traz a expressão Jesus Cristo. Outras variantes são Cristo Jesus, Cristo somente, ou somente Jesus. É difícil decidir qual era o texto original. De certo modo, no Novo Testamento grego, desta edição acadêmica que eu estou fazendo, não é muito comum usar o artigo tu, apareça diante do nome Jesus Cristo. Tu e Jesus Cristo, de Jesus Cristo, como está aqui, ó, ok? O que parece sugerir que Jesus não parece ser o texto original. Além disso, os copistas muitas das vezes ampliavam o nome Jesus e Cristo, acrescentando outras palavras, ok? E tem a parte da segmentação, tá? Em outras passagens veremos a segmentação, que é nada mais nada menos do que um termo genérico para designar a divisão de algo em partes separadas, ou segmentos. Abaixo algumas das utilizações específicas desse termo, ou seja, além de eu fazer esse comentário, tá, sobre uma crítica textual dentro do texto, eu faço uma segmentação também dentro dessa própria questão. Como, por exemplo, nós colocamos aqui, ó. Existem 3 variantes textuais principais, que são elas. Primeiro, e Jacó gerou a José, ou marido de Maria, do qual nasceu o ungido, que se chama o escolhido de Deus. Uma outra possibilidade é, e Jacó gerou a José, de quem Maria, a virgem, era noiva, e gerou Yeshua. Olha aqui, ó, aqui já foi colocado a virgem. Aqui no texto já não tem a palavra virgem. Só diz que José era o marido de Maria, que se chama o escolhido de Deus. Há uma terceira possibilidade, que o texto seria esse aqui, ó. Jacó gerou a José, José de quem Maria, a virgem, era noiva, o qual gerou o ungido, que se chama o escolhido de Deus. Olha como é que o texto já mudou aqui. Então você tem 3 possibilidades. Qual o texto original? Fica difícil saber, porque hoje nós temos somente cópias, ok? Essas segmentações serão usadas quando não tiver certeza da posição sintática de uma passagem. Ou seja, eu levo você a tentar entender e a tentar procurar saber qual o ajuste e de qual palavra nós estamos falando ali, que seria do texto original. E temos a parte do aparato crítico também, sinais usados no texto, tá? Os sinais críticos que aparecem no texto remetem a um aparato crítico e são explicados no texto e no contexto da explicação do aparato crítico, correspondente ao seu sinal. Esses sinais são marcas dos já consagrados biblistas Eberhard Nestle e Kurt Aland. Tá? Elas são indicadas para sinalizar uma variante, incluídas, omitidas ou até mesmo uma modificada no texto em que ela está sendo representada por tal sinal. Então, tal sinal vai dizer se a palavra foi omitida
se ela foi colocada de propósito, se ela foi mudada de posição, certo? Se ela foi trocada por uma outra tradução, como nós vimos ali em cima, 3 textos aqui totalmente diferentes um dos outros, tá? Isso é chamado de segmentação, ok? Esses sinais estão sendo colocados de uma forma clara e objetiva sobre a situação de tal informação no texto. Isto serve para alertar o leitor tanto para sua localização quanto para sua natureza, sem que se tenha de tirar os olhos do texto. Okay? Leitores interessados unicamente pelo texto grego impresso podem facilmente entender melhor de como o texto sagrado passou atualizações através dos séculos e até os dias de hoje. Então, na verdade, isso aqui é somente uma palavrinha muito rápida sobre o meu trabalho que está sendo feito aí, e alguns livros já estão prontos para serem publicados. O primeiro deles agora está sendo o livro de Judas, o segundo está sendo o livro de Filipenses, ou Carta do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, e o livro de Mateus já está pronto, mas precisa fazer alguns ajustes, mas eu deixarei ele para depois. Eu estarei lançando então no lugar dele o livro da Revelação, ou o livro de Apocalipse, ok? Espero que vocês tenham gostado. Já devem estar nas plataformas digitais, e qualquer coisa ou contato manterei com vocês de algumas atualizações do meu novo trabalho, ok? Então eu deixo então uma frase para vocês que diz assim: Tais matetais mun, rinas matetes carais, aos meus alunos, a fim de que aprendam com alegria, ok? Boa tarde a todos e obrigado pela atenção.